Então diz assim, 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 em diante, diz assim: Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz, constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada um qual a sua cidade. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos sobre a leitura da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocou em meu coração ontem sobre esse assunto, sobre o rei rejeitado. E nós queremos meditar e ver aqui como que é triste quando o homem ele deixa a lideração do rei dos reis e Senhor do Senhor. Deixa a liderança do Espírito Santo para querer seguir a liderança de um homem ou do homem. E sempre foi assim, irmãos. O homem, ele olha com um olhar físico. O homem natural, ele não consegue entender as coisas espiritual, como diz o apóstolo São Paulo. E essa foi a situação dos filhos de Israel perante ali um profeta vindicado por Deus, chamado Samuel. Como é triste, irmãos, o homem sair da liderança de Deus. Então veja o que diz aqui o nosso profeta na mensagem mesmo, o rei rejeitado. No parágrafo 41, ele diz assim: Esse foi um tipo como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigissem. Elas querem liderança do seu próprio modo. E essa história, esta manhã, e quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. E ele tinha sido um homem justo, e um homem bom, honrado, de reputação, fiel e honesto com o povo. Nunca os enganado, e dizendo-lhe nada mais que o puro assim diz o Senhor. Esse foi o profeta Samuel, um homem muito íntegro diante de Deus. Mas as pessoas haviam chegado a um ponto de querer mudar esse programa. Olha o perigo. Havia olhado para os filisteus e amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regiam e os governavam e os guiavam e faziam suas batalhas e assim por diante. E pareceu ser que Israel quis seguir o padrão desses reis e desses povos, mas nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado com as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair separado e completamente diferente em suas ações, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido oposto às coisas que as pessoas do mundo desejam. E o povo de Israel veio a Samuel e disse: Agora estás envelhecendo, e teus filhos não seguem o mesmo caminho teu,
porque eles não eram fiéis como Samuel. Eram subornadores e tiravam dinheiro e disseram: Samuel, seus filhos não são como tu. Por isso, queremos que vás encontrar um rei para nós, e o unjas, e faça de nós um povo como o resto dos povos do mundo. E Samuel procurou dizer-lhe, olha só, irmãos, olha só, a humildade do profeta de Deus. E Samuel procurou dizer-lhe que isso não funcionaria. Ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das suas casas para torná-los soldados, para correrem na frente dos seus carros de guerra e levar a armadura e lanças. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirarás de você para alimentar o exército. E disse: além do mais, ele cobrará certos impostos de vocês, do seu grão e de toda a sua renda. Ele cobrará imposto de tudo isso para fazer certos débitos para o governo e assim por diante, que terá de ser pago. Ele disse: acho que vocês estão cometendo um engano completo. Mas quando reticência, o povo disse: mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como outros. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele é o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer: este é o nosso guia. Vocês já pensaram, irmãos? Que coisa terrível, não? Que ponto que chegou os filhos de Deus, os filhos de Israel, uma nação santa, tendo ali esse profeta. Olha, a influência, irmãos, é coisa terrível. Vocês já leram, já sabem, o irmão Brana pregou, parece que foi 2 mensagens com esse título: a influência de um homem sobre outro, né? Então o povo começou a deixar a liderança de Deus e ir pela influência, observar o mundo, observar o resto das nações. Olha, muitas vezes, irmãos, vendo as prosperidades, muitas vezes vendo o agir, ver como estão progredindo, mas não adianta nada isso. Aleluia. Ali eles tinham um profeta que tinha assim, diz o Senhor, tinha uma visão, podia olhar atrás da cortina e podia ver o que poderia acontecer com aquele povo. Mas mesmo assim, o olhar deles era para o físico, era para o lado humano. Não, Samuel, não. Você já está envelhecendo, os seus filhos já não obedecem mais. Aleluia. Então veja que eles não estavam olhando para a profecia, para o Deus de Samuel. Eles estavam olhando para quê? Para os fracassos. A mesma coisa é nós, irmãos. Se nós vêm para a casa de Deus, tentamos servir a Deus, e olharmos para esse ou para aquele, olha, nós fracassamos. Mas você pode olhar para a irmã, para o irmão, para cada um e dizer: eu não vejo nenhum fracasso, eu vejo Deus, porque eu creio que a nossa irmã tem uma labuta muito grande dentro de si. O irmão Fábio tem dia a dia a sua labuta, cada um de nós temos a nossa labuta dia a dia, irmãos, temos as nossas fraquezas. Aleluia. E o próprio profeta Deus diz assim: muitas vezes Deus tira um homem para que nós tiramos o olho do homem. Vê? Aleluia. Porque quando esse povo começou a olhar para as fraquezas, para o que estava acontecendo com os filhos de Samuel, aquele povo que estava distanciando de Deus, veio então o quê?
veio o fracasso. Mas se ele estivesse olhando para Cristo, para a palavra, para o profeta de Deus, que estava ali na direção de Deus, irmãos, ele não entraria no que entrou, aleluia, naquele grande fracasso. E Deus veio e trouxe para ele grandes conselhos. Olha, Samuel dizia, olha, vocês vão ter consequências terríveis. Você vai ver o que vai acontecer com a sua família, com as suas filhas, com seus filhos. Olha como é a norma do povo lá, que tem governo, que tem reis. Veja, é totalmente diferente. É guerra, é batalha, é filhos na frente de batalha, é filha sofrendo para servir o exército. Não, Samuel, não. Mesmo assim nós queremos um rei. O homem é difícil, né, irmãos? O homem é terrível. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos? Nós somos muito teimosos, aleluia. Então, eu creio que foi que Davi disse, a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. O quadro se repete, mesma coisa no dia que vivemos. Oh, mas que Deus tenha misericórdia, aleluia. Essa nunca foi... Ou 47. E não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem qual possamos dizer, esse é o nosso guia. Oh, misericórdia, irmãos, misericórdia. E essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. Aleluia. Você crê que Ele é o nosso rei, irmãos? Ele é o nosso governo? O apóstolo São João disse assim, filhinho, não necessita que ninguém vos ensine por causa da unção que está em você. Aleluia. Quando está aqui, seja o mais humilde pregador pregando, se está na unção do Espírito, irmãos, não é ele que está ensinando, é o Espírito Santo que está falando. Então a unção que está em você, que está no pregador, está ensinando você, não é o homem. Por isso que João disse, não que nós não temos que ter o pregador, não é isso que João estava dizendo. Não necessita que ninguém vos ensine. Eu creio que vocês não estão recebendo ensinamento de mim. Eu não tenho ensinamento nenhum para dar para você. Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui para nos usar, para usar o irmão Fábio, o irmão Valério, o irmão Sérgio, usar as irmãs no cântico, no testemunho, com as suas vidas. Aleluia. A unção que está no pregador está em vocês também. Então não é o homem, não é a mulher. Eu creio que ele é o grande Espírito Santo que nos guia e nos dirige. Aleluia. Mas o homem, irmãos, sempre procura olhar para o homem, o famoso homem, né? O famoso. Eu não sei aonde que nós estávamos falando esses dias, a respeito daquela... Ah, sim, eu estava fazendo uma visita para um irmão que acidentou, irmão Daniel, e nós estávamos comentando, e de repente... conversando ali, o irmão José Luiz, e ele ali, de repente chegou mais irmão denominacional ali, para visitar também, e comentando, e por fim veio a lembrança daquela jovem que só vivia ela e o pai, a sua mãe Deus já tinha recolhido, então vivia a jovem e o velhinho, o pai dela ali, e ela era uma moça de Deus, uma moça que servia a Deus com sinceridade, tinha um pastor muito excelente, uma igreja muito maravilhosa, e ela almejava que o seu velhinho, o seu papai, aceitasse a Jesus, estava bem de idade, e ainda ele não tinha decidido, e ela sempre falava, vamos pai comigo um sábado na igreja, porque o pastor sempre pregava no sábado, e passa tempo, um belo dia lá, um sábado, o pastor, o pai dela falou, filha, hoje eu vou ir na igreja com você. Ela ficou toda feliz, né? Sim, pai, então você vai comigo na igreja hoje? Vou. Então ele se aprontou lá e tal, e ambos foram para a igreja. E ela não sabia, irmãos, naquele dia o pastor tinha viajado e tinha deixado ali um dos
dos obreiros ali, um diácono, sei lá, para dirigir o culto e pregar a palavra e tal. E quando aquela moça ali, vendo seu pai ali, um bom grupo da igreja ali, ela falou: hoje meu pai vai aceitar Jesus, ela vai ouvir meu pastor pregar, meu pastor traz uma mensagem, ele é eloquente, ele é fervoroso, hoje é o dia que Jesus vai salvar o meu pai, aleluia. E o pastor sempre ficava no escritório, né, e só se apresentava na hora da mensagem, e ela não sabia até então que o pastor não estava ali. De repente veio ali, o irmão introduziu o pregador e deu a nota: é o nosso amado pastor, viajou hoje, e temos aqui o nosso irmão diácono que vai pregar para nós hoje, e eu tenho certeza que o mesmo Deus que usa o pastor vai falar conosco. Irmão, aquela moça só não foi embora por respeito do pai dela, mas veio uma tristeza, uma decepção tão grande, que ela disse: meu Deus, hoje que meu pai ia ser salvo para ouvir a mensagem do pastor, e ele não está aqui. Esse homem não sabe nem ler direito e vai pregar a palavra. Ela ficou decepcionada. Mas Paulo diz: Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ó, irmãos, que surpresa. Aquele diácono representa, olha, irmão, não é humilhar nesse nem aquele, mas representa eu ver o tio Lula. Não sei se alguém presenciou, que a irmã Rosilda, o Valério não sei, mas a irmã Magali acho que presenciou no templo, lá atrás, denominação, o tio Lula vinha pregar aqui. Aquela simplicidade, nem ler direito quase não sabia, né? Mas ele trazia umas coisas ali, irmão, com lágrimas. Era coisa tremenda. A irmã Rosilda lembra disso? A irmã Magali deve lembrar disso também, né? Era coisa tremenda. Então me faz lembrar mais ou menos esse diácono, esse dia, o tio Lula. Então, aquele diácono veio e falou assim: olha, irmãos, eu não sou pregador, mas nós não podemos fugir da batalha. Então, o que Deus colocou no meu coração é uma coisa, acho que não dá 10 minutos, o máximo 15 minutos. E é isso e pronto, não vou além do que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler a genealogia. Eu nem lembro onde está na Bíblia. Ele começou a ler, citou onde estava, e começou: fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou fulano e morreu. E foi indo, lendo. Acho que deu uns 10, 15 minutos, e tão devagar que ele leu. E depois que ele leu, falou assim: irmãos, não tenho mais nada para dizer, é isso. E aquela moça revoltada, triste e tal. Vamos orar para encerrar, irmãos? Então oraram, encerrou, foram embora. Ela foi embora com seu pai, tudo quieta, não falou nada e tudo, e foi embora para casa. E ela chegou lá, foi deitar, dormir, e quando era meia-noite ela já estava dormindo, e o pai dela contou, virava para lá, virava para cá, aleluia, e não conseguia dormir. De repente ele bateu na porta e falou: filha, eu quero aceitar o Jesus daquele pregador. Você notou que coisa tremenda que ele leu na Sagrada Escritura, filha? Que homem, que dia maravilhoso que você levou eu para a igreja, filha. Ouvir como que Deus falou no meu coração. Você prestou atenção, filha? Ah, pai, eu não lembro muito bem. Eu lembro que ele leu a Bíblia lá, mas nem lembro o que ele leu. Olha que situação daquela moça, irmão. Filha, ele leu: fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou fulano e morreu. Ele leu sobre as gerações. Você tem notado, filha? Olha a minha idade. Eu sei que qualquer dia desse Deus vai pedir a minha alma, e eu vou partir também. E eu sei que eu não posso partir sem esse Jesus daquele pregador tão humilde, mas cheio de Deus. Eu quero Deus daquele pregador, filha. Oh, irmão, foi um tapa na cara do diabo. Aquela moça começou a cair num pranto de desespero e pedir perdão para Deus, porque naquele momento aquele pai foi salvo. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, isso é o que Deus faz, irmãos. O homem está sempre procurando grandeza, e procurando isso, procurando aquilo, e Deus está muitas vezes numa simplicidade. Deus está talvez numa coisa tão humilde, e Deus fala, irmão, de uma maneira tão peculiar conosco, e nós passamos por alto. A situação desse povo era essa, mais ou menos assim também.
rejeitando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, a liderança do Espírito Santo, para querer o quê? Para querer um governo humano. Aleluia. Oh, que Deus nos ajude, que nós possamos sempre dizer: Senhor, dai-nos a liderança do Teu Espírito Santo. E quando você é liderado pelo Espírito Santo, irmãos, você, eu, nós não vamos agir o nosso próprio ideais, nossos próprios pensamentos, nossos próprios caminhos. Nós citamos sempre, Isaías falou: o vosso pensamento não é o pensamento de Deus, o vosso caminho não é o caminho de Deus. E quanto dando com a testa na parede, sendo frustrado na família, no serviço, onde está muitas vezes. Por quê? Porque tem traçado os caminhos, traçado o plano, e não tem pedido: Senhor, é essa a tua perfeita vontade? Ó, Senhor, está tão bonito, está tão belo meus pensamentos, mas essa é a tua vontade? Não, irmãos, vamos pedir: Senhor, dai-nos a liderança do teu Espírito Santo, para que nós possamos ver, não com os olhos naturais, como aquela moça estava vendo, e foi decepcionada ali na igreja, mas enquanto ela estava sendo decepcionada, Deus estava trabalhando no coração do pai dela, que salvou. Se talvez o pastor tivesse naquele dia, irmãos, trazia tanto barulho, tanta emoção, tanta coisa, e aquele homem podia ficar até meio confuso. Você está entendendo? Nada contra isso, tudo tem o seu lugar, mas Deus tem a sua maneira peculiar de falar com os seus. E Deus, Ele não fala simplesmente no nosso ouvido natural. Deus, onde tem uma semente de Abraão, Ele vem e fala lá no terceiro homem, lá na alma. Vê? Que coisa maravilhosa. E muitas vezes você pode estar no seu espírito angustiado, abatido, mas lá no terceiro homem você tem a convicção: eu sou guiado por Deus, somos guiados por Deus. Eu não me envergonho de dizer, há pouco tempo eu cheguei aqui de manhã, irmão, na escola dominical, numa angústia no meu espírito, que olha, só a misericórdia de Deus. Irmão Valério, eu chamei o irmão Valério, por favor, faz uma oração para mim. Nem falei para ele o que era, mas quando ele orou por mim, eu senti aquele refrigério na minha alma. Falei: Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra. Oh, aleluia. Então, irmãos, o que Deus quer é nossa humildade, é nossa sinceridade diante de Deus, é nosso derramar diante dele e clamar: Senhor, dai-nos a liderança do teu Espírito Santo, Senhor, dai-nos mais e mais de ti, Senhor. Oh, irmãos, irmão Brana diz, ele está mais interessado em dar o Espírito Santo a cada um de nós do que nós mesmos interessados por ele. Vê? Que coisa tremenda. Eu quero mais um pouquinho aqui, porque nós vamos aqui no parágrafo 60, eu estava vendo algo aqui, 63 me parece, o profeta de Deus, louvado seja Deus, deixa eu ver aqui, 71, vamos ver o que ele diz aqui. Agora, hoje a nossa grande era da igreja em que vivemos, eu acho e creio que nisso de todo o coração, que nós seguimos exatamente ao contrário do que Deus ordenou que fizéssemos. As últimas palavras do nosso Salvador foram em Marcos 16, disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, o curarão. Veja, não existe um homem, não existe filho de Quis, ou qualquer outro que possa produzir isso fora da liderança do Espírito Santo. Mas nós fizemos escolas, fizemos seminários e fizemos organizações para satisfazer, para aparecer com o restante do mundo. Agora, o Espírito Santo era o líder nesta nação. Esta nação costumava ser governada quando prepararam a declaração da independência, e havia uma cadeira a mais que se encontrava ali.
não há um pouquinho de dúvida em minha mente que o Filho de Deus se sentava naquela mesa. Quando essa nação foi fundada com base nos princípios da liberdade de religião e liberdade para todos, e baseado na palavra eterna de Deus, mas corrompemos isso, política, fizemos homem entrar aí com o nosso voto sobre compra, venda e promessa de falsidade, até reticência. Nossa nação e nossa política e nossa democracia estão tão poluídas a ponto de estarem entrelaçadas com o comunismo e todos os tipos de ismos. E muitas vezes pedimos oração pelas sessões, quando a Liga das Nações se reúnem ou para discutirem assuntos. Em certa grande ocasião, recentemente, nenhuma vez pediram oração. Como vão chegar a resolver divergências sem oração? Como podemos esperar em todo o mundo chegar a fazer qualquer coisa sem a liderança do Espírito Santo? Mas deixe-me dizer isso com amor e respeito pela nossa nação e sua bandeira e pela república que ela representa. Rejeitamos o nosso líder, o Espírito Santo, e através da política corrupta fizemos entrar homens de mente perversa, e se não tiverem cuidado, eles vão cometer um dos erros mais fatais que já cometeram agora mesmo. É porque as pessoas desejam que o homem governe. Então é por aí, irmãos. Eu sempre tenho falado com a Fabiana e tenho dito: Senhor, me limpe cada vez mais dessa imundícia de pensamento, de disputa, de política, isso, aquilo. Tudo é me perdoa a expressão, é uma podridão só, irmãos. Seja isso, seja aquilo, lembrando isso, é tudo controlado pelo diabo. Deus não está nisso. Aleluia. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus que o nosso governo é do céu. O nosso reino é celestial, aleluia. Eu tenho comentado com meu pai, lá em casa nós não tocamos mais em política, e dizendo: Senhor, vamos limpar cada vez mais essa imundícia, direta ou indiretamente. Vamos crer que o nosso governo é espiritual, o nosso reino não é daqui, irmãos, o nosso reino é do céu. Nós viemos de lá e voltaremos para lá. Jesus disse: saí de Deus e volto para Deus. Então, se nós somos de Deus, nós vamos voltar para Deus. Vê? Porque, infelizmente, muitos estão embaraçados com as coisas dessa terra e não leva nada, irmão, não leva nada. Mas Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Vê? Aleluia. Então o que nós precisamos, o que eu preciso, o que nós precisamos, o que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa é da liderança do Espírito Santo. E como se busca? Joelho no chão, clamando, humilhando, buscando, tendo aquele tempo. Esses dias nós falamos aqui sobre comunhão. Não é chegarmos ali e fazer como Deus, um empregado: Senhor, eu quero isso, quero aquilo e tal, muito obrigado, Senhor, amém, vamos embora, tal. Não. É nós ficarmos ali e clamarmos por Ele, até você romper essa atmosfera que está carregada de demônio. Vê? A Bíblia diz que as potestades estão lotadas de demônio, irmãos. Então você tem que fazer uma comunhão para a sua oração atravessar tudo isso e você ter um contato com Deus, e de repente você sente: Ele está respondendo a minha oração. Vê? E pensa que Satanás está lá, está aqui. Não, Satanás está ao nosso derredor. Vê? Ontem foi sábado, né? Isso. Ontem, quando pela misericórdia de Deus eu estava orando ali às 5h. Ontem perdi um pouquinho a hora, foi 5h35 comecei. Eu estava orando ali, de repente eu abri o olho, assim, olhei para o lado da janela, me veio um arrepio, irmão, da cabeça até os pés. Daí eu falei: meu Deus, Satanás está aqui perto de mim. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, você tem que sair daqui da minha casa. Você tem que ir embora daqui. E de repente eu pude sentir a presença de Deus e que tudo se fez bonança. Então, irmão, Satanás, ele é espírito.
Ele está ali, está tentando atingir a nossa mente, atingir o nosso coração. Ele só não pode atingir a sua alma, porque a sua alma tem o selo de Deus, o Espírito Santo. Mas veja, ele está ali sempre, cutucando um, cutucando o outro, e querendo trazer angústia, tristeza e fazer isso. Mas lembra que ele não tem poder sobre a sua vida. Você tem a liderança do Espírito Santo. Nós temos que ter a liderança do Espírito Santo, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus o abençoe. Vamos ficar de pé. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus, Pai, enquanto os filhos de Israel rejeitaram a liderança do Teu Espírito Santo, querendo um rei, querendo um governo humano, Senhor Deus. Ó Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, dependendo de Ti, Senhor, e queremos que o Senhor venha ser o nosso rei, pois o Senhor é o nosso rei. Querendo que o Senhor seja, e o Senhor é a nossa liderança, Senhor. Ó Pai bendito, ó Pai maravilhoso, te damos graças, Senhor, por tudo, Senhor. Pela nossa família, pelo nosso lar, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, Senhor Deus. Aqui está cada irmão representando a sua família. Cada um tem as suas dificuldades, nós temos as nossas dificuldades, Senhor. Mas eu creio, Senhor Deus, um dia nós poderemos dizer que nem... eu creio que foi Josué quem disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai bendito, ó Pai maravilhoso, então venha conceder isso, Senhor. Venha dar essa liderança sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, Senhor, que muitas vezes têm seguido liderança errada, Senhor. E nós sabemos que não é por força nem por violência, mas o Senhor entrando e agindo nos corações, ó Pai. Não há inferno, não há demônio, não há nada que possa impedir o agir de Deus. E disse Isaías: operando Deus, quem impedirá? Ó Pai bendito, ó Pai maravilhoso, faça uma obra, Senhor. Este irmão, essa irmã que está também do outro lado pela internet, ó Senhor, ó Deus, precisando da Tua liderança, Senhor meu Deus. Pai querido, Satanás tem massacrado, tem judiado, Senhor. Ó Pai, que cada um possa tomar uma posição por Ti, Senhor Deus. Pai bendito, ó Pai maravilhoso, eu sou grato, Senhor, eu não mereço, ó Deus, essa alegria que eu estou sentindo na minha alma. Eu creio que as minhas irmãs, os meus irmãos também estão sentindo, Senhor, porque eu creio que o céu está aqui neste momento, Senhor. Eu creio que Teus anjos estão aqui, o Espírito Santo está aqui, e o Senhor é a força do nosso viver, o Senhor é a razão da nossa alegria, Senhor. Pai bendito, ó Pai maravilhoso, agora eu quero pedir, Senhor, para encerrar, as Tuas bênçãos também na vida material de cada irmão, de cada irmã. O Senhor conhece a necessidade, Senhor. Ó Pai, como o Senhor deu sabedoria para Salomão, Senhor, o Senhor é o mesmo, Senhor. Dirige os nossos passos, Senhor, literalmente falando também. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de regularizar algumas coisas, Senhor Deus. Muitas vezes não temos meio e não temos uma porta, Senhor. O Senhor é a porta, Senhor, para que tudo isso seja regularizado, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, eu creio que irmão e irmã testemunhará, Senhor, essa vitória pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, o Senhor é o nosso líder, faça isso, Senhor. O Senhor é o nosso governo espiritual, Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoa, Senhor, os músicos, abençoa o líder de cântico, Wesley, Ariane, Senhor, que trabalha ali no som. Ó Pai bendito, abençoa o nosso pastor, Senhor. Abençoa aqueles que estão apostatados, Senhor, sem força, sem ânimo de estar aqui na Tua casa, Senhor meu Deus. Ó Deus, dá uma injeção de ânimo a cada um, Senhor.
e que à noite possamos estar aqui, Senhor, para mais um bom tempo na tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, ó Pai. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos, e até às 18h30, em nome de Jesus. Amém. Hein? Esse período? Olha, vocês estão vendo, irmãos? Então nós temos que crer, irmãos, crer realmente. E talvez alguém não entendeu o que a Fabiana está dizendo, mas foi pedido oração para a irmã Cibele ontem, oramos com fé e confiança, e ela já expeliu pedra, né? Isso. Pode crer, irmã Cibele, pode crer que Deus está no controle de tudo. Nós não estamos servindo aqui, o irmão Fábio que pregou outro dia falando, levantando, como que é, irmão Fábio? E tirando Deus da história? Acho que foi isso daí, né? Então o nosso Deus não é histórico não, irmãos. O nosso Deus é real. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é o que falar o que os profetas fez, o que Jesus fez, o que o nosso profeta William Branham fez. Não, o Deus do William Branham está aqui. Você crê? Ele está aqui. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho uma convicção que Deus trabalhou em coração aqui nessa manhã, que nós vamos ouvir testemunhos depois, viu? Creia somente. Eu não sei o que é, mas eu estou falando por inspiração de Deus. Eu creio que a nossa vitória é certa. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.